Então vamos para o tema de hoje. Nós temos aí, repita comigo, bênçãos transbordantes. Quantos querem receber aqui bênçãos transbordantes sobre a sua vida? Diga, eu quero. Vamos para o Salmo capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 1, já que é um salmo bem divulgado, não é? As pessoas recitam muito esse salmo. Eu estou lendo na versão NVT, então talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas não faz muita diferença, você pode acompanhar na sua mesmo. Salmo 23 diz bem assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado, Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice, o que, irmãos? Transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Então, nesse salmo aqui, você vai olhando e você vai vendo versículo após versículo que Deus, Ele nos abençoa e que a sua bênção é uma bênção transbordante. Deus, Ele é um Deus abençoador, Ele traz refrigério para a alma, Ele traz cura, Ele traz provisão, Ele traz proteção, Ele traz honra. Então esse salmo é um salmo onde você vê a bênção de Deus por completo em todas as áreas, e ainda o Senhor vai nos assegurando a sua bênção, diz que ela nos seguirá permanentemente, ou seja, a bênção de Deus, ela nunca é de uma forma restrita. Deus, quando nos abençoa, Ele sempre tem um olhar amplo. Amém, queridos? Diga comigo, Deus, Ele é abençoador. Irmãos, Ele é abençoador, Ele é supridor, Ele é generoso, Ele é bondoso. Esse é o seu caráter. Amém? Esse é o seu caráter. Deus, Ele é bondoso. Irmãos, nós, nem eu nem você, nós não merecíamos as suas bênçãos, sim ou não? Sim, nós não merecíamos, porque nós já nascemos, como disse Davi, eu nasci no pecado, nós já nascemos com erros, erramos na vida. No entanto, sobretudo, o Senhor, Ele é muito misericordioso, sim ou não? Sim, a sua misericórdia, a palavra diz que ela não tem fim. A sua graça, ela é o que, irmãos? Ela é inesgotável. A pessoa pode errar, mas na hora em que ela se voltar para Deus e clamar por misericórdia, clamar por sua graça, Ele nunca vai dizer o quê? Não. Deus nunca vai dizer não tenho nada para você. Deus nunca vai dizer bem assim, eu não aceito a sua oração. Deus, Ele sempre vai estar pronto para nos abençoar. Amém? E as suas bênçãos sempre são transbordantes. Agora, há níveis de bênçãos. E pessoas que muitas vezes elas poderiam estar vivendo ou experimentando as bênçãos de Deus transbordantes sobre a sua vida, às vezes acaba entrando em uma escala menor das bênçãos de Deus. E quando eu falo das bênçãos, não pense que eu estou me referindo restritamente a bênçãos ligadas às finanças. Finanças é parte da bênção de Deus sobre a nossa vida, e eu vou falar durante a ministração sobre muitas áreas em que é a vontade de Deus nos abençoar de uma maneira transbordante. Amém? Então eu quero que você finalize já para esse último domingo, finalizando o ano, com essa concepção de que as bênçãos de Deus são transbordantes, porque muitas vezes você pode ficar assim se pegando, o ano praticamente já acabou e talvez eu não recebi, eu não experimentei
tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida. Irmãos, eu posso dizer para vocês, como eu testemunhei aqui no meu projeto de vida, apesar da pandemia, apesar de muitas coisas difíceis, como família, nós tivemos um ano extraordinário. Amém? E eu vi isso em muitas famílias aqui na igreja, Deus cuidando de uma maneira extraordinária. E você de repente pode estar assim com aquele sentimento: poxa pastor, mas na minha vida não foi tudo isso como eu projetei que seria em 2021. E eu quero dizer para você que aquilo que não aconteceu, talvez ainda, porque tem alguns dias para finalizar o ano, talvez o que ainda não aconteceu na sua vida, não quer dizer que não vai acontecer. E outra, Deus, Ele não está de forma nenhuma limitado ao tempo. Deus não está limitado ao dia, Deus não está limitado à semana, ao mês ou ao ano. O ano, esse calendário, esse cronograma, esse cromos, esse tempo que nós vivemos aqui na terra é para a nossa organização. Deus, Ele vive no seu tempo eterno. Por isso que para Deus, aquilo que você pensa que não aconteceu na sua vida ainda, para Ele já aconteceu. Amém? Agora, muitas vezes nós queremos as coisas de um jeito e Deus está planejando de outro jeito. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam em um tempo e Deus planejou para que acontecesse em outro tempo. Eu já vivi muitas situações na minha vida em que aquilo que como família a gente esperava, e que se aquela situação tivesse acontecido naquele tempo, para a gente não teria sido bom. Por exemplo, nós passamos alguns períodos de muito perrengue financeiro. Nós passamos situações financeiramente difíceis, passamos por tempos de aperto. E nessa época, que a gente estava vivendo uma crise financeira muito grande, a gente sempre tinha um sentimento, porque a mãe de Sandra tinha um bem, um imóvel muito bem aqui em Aracaju localizado, e era meio que de uma herança de Sandra e dos irmãos dela esse imóvel. E a gente sempre conversava, dizia bem assim: poxa, se a mãe dela pegasse, vendesse esse imóvel e dividisse logo para cada um a sua parte, ia ser uma bênção. A gente ia pegar esse dinheiro e ia pagar nossas dívidas e íamos ficar em paz financeiramente. Era assim que a gente pensava. Então, aos nossos olhos, se aquela herança fosse logo dividida, partilhada, ia ser uma bênção para a gente. Mas eu falei que Deus tem um tempo diferente para as coisas. Amém? E nós fomos aprendendo a sair daquela situação financeira. Fomos lutando, planejando, saindo com sabedoria, saindo, e atravessamos aquele deserto financeiro. E quando chegou um outro momento na vida em que a gente não esperava, sem ter nem porquê, a mãe de Sandra vai, reúne a família e diz bem assim: eu decidi vender aquela casa. E eu vou vender, e agora eu vou pegar esse dinheiro da venda e eu vou dividir com os filhos em 5 partes, 4 irmãos e ela se incluindo como uma outra parte, por partes iguais. E nós ficamos assim: meu Deus, ninguém tocou no assunto, ninguém falou, não teve nenhuma pressão, e ela espontaneamente decidiu fazer isso. Ela vendeu o bem, dividiu para a família, e com a venda, com a parte que Sandra recebeu, nós conseguimos dar entrada e comprar a nossa casa. Os irmãos conseguem entender? Que às vezes nós queremos as coisas em um tempo, e lutamos, e às vezes até oramos, pedindo a Deus, e nos chateamos às vezes com Deus, quando aquilo não acontece no tempo que a gente está querendo. Mas Deus está olhando para outro tempo, Deus está olhando por uma outra ótica, dizendo assim: olha, eu estou preparando para você algo melhor, eu tenho para você um outro plano, e você está ainda relutando com isso.
E então, quando a gente descansou, Deus trabalhou e aquilo veio em nossas mãos. E é isso que eu quero que você, irmãos, tenha essa certeza em seu coração, de que Deus está trabalhando e Ele quer, Ele não só tem, como Ele quer o melhor para você. Você confia nele? Confia nele? Porque é uma questão de confiança. Sim ou não? Sim. Porque às vezes a gente quer, não, eu quero porque eu quero, não, eu quero isso, eu quero desse jeito, eu quero logo porque eu fiz um plano, eu fiz assim, porque eu quero que isso aconteça assim, e às vezes as nossas motivações não estão tão boas. E quando o tempo vai passando, Deus vai lapidando o nosso coração, vai trabalhando em nossa vida, e você vai entendendo que realmente não era a hora apropriada você receber aquelas bênçãos que Deus tem para você. Agora, o certo é, Ele faz. Deus faz ou não faz? Faz. E como Ele faz? Efésios capítulo 3, versículo 20, diz bem assim, que Deus, Ele é o quê? Ele é poderoso para quê, irmãos? Para fazer o que, irmãos? Mais, infinitamente mais, além de quê? Além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Diga comigo, as bênçãos que Deus tem para a minha vida, diga, são transbordantes. Diga, é maior do que aquilo que eu penso ou do que aquilo que eu estou pedindo. Porque diz que é maior do que você pede ou você pensa, ou você imagina. E não é errado você imaginar coisas grandes. Não é errado você desejar coisas grandes. A questão é que a Bíblia diz que Deus vai fazer muito mais além daquilo que você pede ou pensa. Então a bênção do Senhor para a sua vida, ela é transbordante. E eu quero que você tenha esse olhar no seu coração, com essa fé em seu coração, para você não deixar-se se abater, não desanimar por causa daquilo que, como você imaginou, que não aconteceu esse ano, ou talvez não aconteceu ainda, mas mantenha a sua fé, porque Deus vai fazer. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me fez lembrar de José. Quantos aqui amam o testemunho de José? José do Egito? Sim ou não? Sim. José, não é José de Ivan, é José, né? José do Egito. Qual foi a visão que José teve, irmãos, quando ainda era um adolescente? Ele teve uma visão na qual ele via 12 feixes se inclinando sobre ele, e ele entendeu que ali se tratava de quem? Dos seus irmãos. Depois ele sonhou com as estrelas, com o sol e com a lua, e ele entendeu que se tratava de quem? Dos seus irmãos, do seu pai e da sua mãe. A Bíblia não deixa claro que houve uma interpretação clara por parte de José desses sonhos. A Bíblia também não deixa claro se alguém interpretou os sonhos para José. A Bíblia só disse que esses foram os sonhos que Deus colocou no seu coração. E a partir daí, irmãos, como é que vai a vida de José? Vai de vento em popa? Como se desenrola a vida dele? Ele sonhou que ia ter uma posição de destaque sobre a sua família, mas a vida dele foi acontecendo coisas que não foram compatíveis com aquilo que ele havia sonhado. E esse sonho não foi meramente da sua cabeça, foi um sonho que o próprio Deus colocou no coração dele. E os anos foram passando, e quanto mais o tempo passava, José estava de ladeira abaixo, sim ou não? Sim. Os irmãos rejeitaram os seus sonhos, os irmãos desprezaram José, depois os irmãos decidiram matar José, e como não foram convencidos de matar José, então eles aí tomaram uma outra decisão, que foi vender José. José então ele é vendido como escravo para os árabes.
depois que ele é vendido como escravo, então ele vai para a casa de Potifar, e lá ele vai trabalhar em uma condição como escravo. Sim ou não? Sim. E foi isso que ele sonhou, irmãos? Foi isso o projeto que ele tinha para a vida dele? Ele agora estava distante de quem? Da sua família. Você acha que foi fácil para José ficar distante do seu pai, distante da sua mãe, distante dos seus irmãos, distante da sua cultura, em um mundo completamente diferente? Não foi fácil para José. Aí José está lá, está de boa, na casa de Potifar, está trabalhando, fazendo o seu trabalho correto, agindo corretamente, e aquela mulher atribulada decide tirar a paz de José e dar em cima de José, assediando José. E José diz não para aquele assédio, mas há uma injustiça. A mulher convence Potifar que José tentou abusar dela, e José então é lançado aonde? Na prisão. E como segue, irmãos, a vida de José? Crescendo ou ladeira abaixo? Diga, no natural, ladeira abaixo. Diga, espiritualmente, se preparando para receber o que Deus tinha para ele. E José então vai para a prisão. Justamente ou injustamente? Injustamente. E vocês sabiam que às vezes nós somos tomados por um sentimento ruim quando nós sofremos injustiça? A gente fala bem assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora só recebo injustiça. Agora injustiça. E se você não tiver cuidado, você pensa que Deus está por trás dessa injustiça. E o diabo quer que você faça assim. O diabo quer que você olhe para a injustiça como se Deus estivesse por trás da injustiça. Porque às vezes nós estamos fazendo as coisas corretas e mesmo assim sofremos o quê? Injustiça. E aí o sentimento que quer vir é aquele assim: de que é que adianta fazer a coisa certa? Sim ou não? É assim ou não é? Que é que adianta fazer a coisa certa? Que é que adianta buscar a Deus? Que é que adianta orar? Que é que adianta ler a Bíblia? Como aquele ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E é assim. Mas José não se deixou levar por esse sentimento. José na prisão, passa o tempo, agora aparece lá o copeiro e o padeiro, e ambos tiveram o que, irmãos? Sonhos. E eles estavam encasquetados com os sonhos que cada um tinha tido. E então vai o copeiro e conta o sonho e fala: José, eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava com a taça na mão, e eu servia Faraó com a taça dele. E aí José disse: essa é a interpretação, você vai ser reconduzido à sua posição. Se José fosse revoltado com Deus, quando o padeiro e o copeiro disseram que tinha sonho, o que era que José ia dizer logo? E eu não quero saber de sonho. Eu tive um sonho na minha vida, e o sonho que eu tive não deu foi nada, pelo contrário, só fez piorar a minha vida. Nem me conto, não quero nem saber. Mas ele não deixou o coração dele ser dominado por isso não, irmãos. Ele foi seguro naquele que ele sabia que ele tinha em Deus. E ele então fielmente, ele falou do seu sonho. Ele disse bem, ele traduziu o sonho do copeiro. E aconteceu exatamente isso com o copeiro. Ele foi o quê? Reconduzido. E José ainda disse para ele: olha, quando você estiver lá com o faraó, rapaz, lembre de mim. Tipo assim, olha, fala da injustiça, estou nessa condição aqui, mas não foi isso que aconteceu. E a interpretação para o padeiro, que o sonho do padeiro foi que ele estava com um cesto de pão, de massas, e vinham as aves e comiam os pães do cesto. E José disse: rapaz, o seu sonho não é bom não, você vai morrer.
E aconteceu exatamente assim. Conforme José interpretou, aconteceu com quem? Com o copeiro. Conforme ele interpretou, aconteceu com quem? Com o padeiro. E com ele? E com ele? E com ele? Nada. E eu fiquei pensando, será que José tinha noção exata do que Deus ia fazer com ele? Porque talvez na cabeça de José, Deus ia colocar ele de alguma forma em uma posição nobre na sua família. Ele não era o primogênito, e a bênção maior sempre era dada para quem? Para o primogênito, para aquele que nasceu primeiro. E José não era primogênito. Eles, como Deus vai fazer isso? Como Deus vai fazer? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E foi exatamente isso que aconteceu com José. No capítulo 45 de Gênesis, ao desfecho da vida dele, quando ele é colocado na posição de autoridade, depois de interpretar os sonhos de Faraó, e ele recebe ali uma autoridade, e a autoridade que ele recebe é que Faraó coloca ele como autoridade suprema no Egito. Mas essa posição de autoridade não foi a bênção máxima para José. José, ele recebeu essa bênção, mas se cumpriu na vida dele o que Deus disse, que ia colocá-lo em posição de honra perante a sua família. Então ele tem um desdobramento da revelação, que ele revela a sua identidade para os seus irmãos, e então os irmãos vão trazer o seu pai Jacó para se reencontrar com José, e ali José depois é colocado em uma posição de honra perante 69 integrantes da sua família, porque com ele foram 70 hebreus que entraram no Egito. Irmãos, Deus fez por José algo muito além daquilo que ele imaginava, e eu quero que você tenha em seu coração essa convicção também, de que Deus vai fazer na sua vida muito mais além daquilo que você tem pensado. Então não deixe que os sonhos morram no seu coração, não deixe que a visão de Deus morra no seu coração, não deixe que aquilo que Deus plantou em seu coração, que a semente que Ele plantou em seu coração morra por nada, porque Deus é poderoso para fazer mais, muito mais. A bênção de Deus não é só colocar você em uma posiçãozinha, é colocar você em uma posição de honra. Agora eu falei como no caso de José, tem também o caso de Jó, que foi aquele outro que perdeu tudo. Irmãos, será que Jó tinha a consciência do que Deus ia fazer na vida dele, depois de perder tudo? Talvez o que era que Jó mais sonhava que pelo menos acontecesse na vida dele. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens e ele perdeu a sua saúde. Você acha que desses três, o que era que Jó mais queria? Ter a saúde de volta? Ter filhos novamente? Ou ter os bens novamente? Eu penso que se Deus tivesse só restaurado a saúde de Jó, para Jó, já seria assim, nossa, que alívio, porque Jó estava numa situação tão difícil, irmãos, de doença. Jó estava todo tomado com tumores, e naquela época a medicina não tinha o aparato que tem hoje, e Jó, coitado, ficava era nu, sentado em um monte de cinza, para ficar em uma posição mais do que confortável. Jó estava numa situação tão difícil que quando os amigos de Jó souberam o que aconteceu com ele e foram visitar Jó, a Bíblia diz que eles passaram, se eu não me engano, foi 7 dias sem dar uma palavra. Eles nem sabiam o que dizer, tipo assim, eu vou dizer o que para esse homem? Perdeu os filhos,
perdeu os bens, está quebrado pela cepa, e com a saúde desse jeito, os amigos ficavam arrodeando Jó, olhando para ele, em estado assim, eu não sei nem o que dizer. Você já se viu em situação assim? De que você às vezes nem sabe o que dizer para alguém? Assim estavam os amigos de Jó, e talvez na cabeça de Jó fosse assim: tá bom, então se Deus pelo menos me der a saúde de volta, eu já estou feliz. E tem pessoas que pensam assim também. Elas pensam assim: se Deus pelo menos me curar, já está bom. Se Deus fizer pelo menos só isso, já está bom. Não está bom não. As bênçãos de Deus são transbordantes. Você não tem que escolher não. Deus não está colocando para você uma opção não, tipo assim, você quer escolher o quê? Você quer a saúde ou você quer os filhos? Você quer a saúde ou você quer os seus bens de volta? Deus não coloca essa condição. Deus nos oferece tudo. Diga comigo: Deus nos oferece tudo, porque as bênçãos são transbordantes. E o que ele fez por Jó? Ele apenas restaurou a sua saúde? A Bíblia diz que Deus restaurou a saúde de Jó no capítulo 42, e diz mais: Jó teve filhos e filhas, e os filhos que Jó teve eram mais bonitos do que ele tinha antes. E mais, Jó viveu depois disso, sabe quantos anos, irmãos? Quem sabe? Quem lembra? Quantos anos Jó viveu ainda? Tipo assim, tá bom, se Deus me der apenas uns anos de vida a mais, tá bom. Não. Deus deu para Jó, depois de tudo isso, 140 anos. Jó teve a sua saúde de volta. Jó teve os seus bens de volta, e muito mais do que o que ele tinha antes. Jó teve a sua família de volta, os seus filhos de volta. A Bíblia diz que Jó, ele viu até a 4ª geração do seu descendente. Ou seja, ele voltou a ser pai, ele foi avô, ele foi bisavô e tataravô. E você está pensando que vai morrer já? E você está pensando que a sua vida acabou? E você está pensando que você não vai chegar mais em lugar nenhum? E você está pensando que você está velho? E você está pensando que você está velha porque não apareceu ainda a bênção no seu varão ainda? Já tá. Os jovens aí, né, sem namorada ainda, né? Pensando que tá difícil, esse ano de máscara, pior ainda, né? Só a graça. Você está pensando que acabou? Não acabou não. E você de repente está sonhando em ter filho, mas eu estou sonhando e a gravidez não chega. Ei, continue sonhando. Continue sonhando. Para Deus fazer um milagre, tanto faz fazer no primeiro dia, ou no 30º, ou no 100º, ou não importa. Para Deus o milagre está disponível para você hoje. A bênção está disponível. Continue sonhando. Se uma porta se fecha, Deus abre outra. Se não acontece de um jeito, acontece de outro. Se na bênção não vem por um caminho, vem por outro. Mas que Deus lhe abençoa, Ele lhe abençoa. Se é uma pessoa que não honra, Ele vai colocar na sua vida pessoas que honram, pessoas que valorizam. Ele vai fazer com que a bênção chegue até você de alguma forma, irmãos. A Bíblia diz que Deus abre caminho no deserto. Deus derrama chuva, a sua mão não está encolhida não, os seus braços estão estendidos. Somos nós que temos que manter o nosso coração em fé, centrado nele. Senhor, eu creio que vai acontecer, eu creio que vai acontecer, porque a tua palavra diz que as bênçãos do Senhor transbordarão para a sua vida.
Diga comigo, a bênção do Senhor vai transbordar na minha vida. Diga, em todas as áreas. Então, se você está sem nenhuma namorada hoje, a bênção vai transbordar. Mas não pense que vai chover mulher, não. Vai transbordar, porque você vai receber a sua namorada, que vai se tornar a sua esposa, e você vai ter a sua família. Então a bênção vai transbordar com a sua família. Então não desista, continue crendo. Amém? Se arrumando também. Outra coisa, olha o que o Senhor falou no meu coração. Guarde isso para você. E o pastor Kelvin, quando mandou o texto da mensagem para os irmãos, de madrugada, né? Foi que horas? 2 da madrugada? Foi 2 horas? 2 da madrugada. 2 da madrugada, a bênção chegando lá, né? O pastor Kelvin mandou a mensagem da minha transmissão para a igreja. E ele falou algo no texto. Falei, meu Deus, o varão está ligado de madrugada. Porque a frase que o Senhor me deu foi que as bênçãos dele sobre a sua vida, elas vão além da sua capacidade de armazenar. Vou repetir essa frase. As bênçãos do Senhor sobre a sua vida serão além da sua capacidade de armazenar. Amém? A Bíblia, quando fala em Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11, quando fala primeiro sobre devolver os dízimos, e o meu foco não é esse, o meu foco é nas bênçãos que advêm pela fidelidade. E ele diz bem assim: vocês terão tantas bênçãos, e ele não diz bem assim, e vocês terão a bênção financeira, vocês terão tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Ou seja, é além da sua capacidade de armazenamento. Então, o que Deus vai fazer por você, Ele vai estender a bênção dele sobre a sua vida de uma maneira tão exponencial. Exponencial é algo que vai além, é algo que se expande. A bênção vai se expandir sobre você de tal maneira que você vai dizer assim: meu Deus, eu tenho tantas bênçãos que eu preciso compartilhar com outros. Amém? Eu não posso ficar sozinho, eu preciso compartilhar, porque não há como. Essa é a vontade de Deus para você, que você tenha tantas bênçãos que vocês não vão ter nem capacidade. E a Bíblia fala sobre isso em Lucas 6,38, usando o princípio do dar. Ele diz bem assim: dá, dê e dá-se-vos-á. O que, irmãos? Uma medida recalcada, sacudida, e o que mais? E transbordante. Olhe, a bênção será o que? Transbordante. Então Deus, quando Ele tensiona, quando Ele visualiza nos abençoar, sempre é em uma proporção para transbordar. Quando Deus atinge você com uma bênção, Ele está visando com que essa bênção possa ser compartilhada com outras pessoas. Essa é a vontade de Deus. Diga comigo, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Agora, muitas vezes nós vivemos com tantas restrições e limitações que às vezes a nossa mentalidade ela trava. Ela trava. Eu lembro que quando eu estava passando por esse tempo de aperto financeiro, eu fui pregar uma vez lá no Rio de Janeiro, e eu preguei e tal. Isso foi lá para 2010, 2011. Nossa casa em 2012. Foi lá para 2010, 2011. No auge de uma crise financeira, eu fui pregar no Rio. Aí o pastor Val, que na segunda, falou assim: Jair, vamos no shopping? Falei: vamos no shopping, meu pastor. Beleza, vamos no shopping. Aí fomos dar uma volta no shopping. Aí quando chegou numa loja, ele disse bem assim: eu quero te dar um par de sapato, pode escolher aí. Irmãos, acredite que a minha mentalidade foi para a seção do sapato mais barato. Eu fui assim: tá bom, eu vou escolher aqui, humildemente.
Aí fiquei assim, ele disse, está fazendo o que aí? Eu falei, o senhor pediu para escolher um sapato? Rapaz, escolha qualquer sapato. Aí eu falei, é? Eu gosto de uma marca chamada Ferracini. Eu falei, é esse que vai. Aí voltei para o lado, aí procurei o Ferracini. Aí cheguei lá, vi aquele sapato bonito, e eu tipo assim, por dentro, a mente lutando ainda. É verdade mesmo que eu vou receber esse sapato de presente, é verdade mesmo. Eu ainda pensando. Aí peguei, olhei, ele gostou? Eu falei, gostei. Aí ele falou, pronto, é seu. Aí eu, amém, pastor, obrigado. Aí ele disse, escolha também uma sandália. Aí eu quis esconder os meus dedos naquela hora. Eu estava de sandália, eu falei, caramba, a minha está assim tão derrotada. Aí eu cheguei, já me senti fracassado na hora, assim, falei, caramba, aquela vergonha. Aí eu falei, tá bom, pastor. Eu fui lá, escolhi a sandália, olhei, aí falei para o rapaz, bota junto com o sapato. Ele falou, não, rapaz, calça agora. Aí eu percebi que a minha estava derrotada mesmo, irmãos. Eu falei, acho que ele está com vergonha de andar comigo com essa sandália. Aí eu calcei a sandália, aí a minha mente ainda, então moço, embale essa. Tipo assim, vou levar. Aí ele, e tu vai para onde essa sandália, rapaz? Eu falei, eu vou levar. Não! Manda para os quintos, para os quintos, dos infernos. Eu falei, meu Deus. A minha mentalidade, irmãos, estava limitada. Eu estava tendo dificuldade de receber, e às vezes isso acontece. Deus, Ele quer fazer algo maior por você, e você ainda está relutando, mas será que isso dá para mim? Será que eu consigo fazer? Será que eu posso dar esse passo? Será que eu posso fazer isso? Será que a minha fé alcança? Alcança. Tudo é possível ao que crê. Sonhe alto, sonhe grande. Não tenha reservas quanto aos seus sonhos. Agora também não seja ansioso ou uma pessoa ansiosa quanto à realização desses sonhos. Sonhe alto, mas tenha paciência. Não deixe isso virar uma angústia. Eu sonhei por isso não aconteceu. Eu pensei grande, mas ainda não se manifestou. Seja paciente. Ninguém avança como foguete. A nossa caminhada de fé, ela é gradativa. A Bíblia diz em Provérbios que as veredas dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, brilhando, até se tornar dia perfeito. Ou seja, você vai entrando passo a passo, Deus vai conduzindo a sua vida por um caminho, por outro, até você entrar plenamente em tudo aquilo que Ele tem para você. É você deixar o Espírito Santo guiar o seu coração pelos caminhos dele, e não relutar com a sua mentalidade, querendo fazer assim, eu quero assim. Não, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Diga comigo, eu quero viver na totalidade das bênçãos do Senhor. Além das bênçãos financeiras, Salmo 91, 16, diz bem assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Se você está passando por um problema de saúde, não fique pensando que não tem jeito. Tem jeito sim. Tanto Deus é o médico dos médicos, quanto Ele pode dirigir você até o médico certo. Sim ou não? Sim. Quando eu tive o problema na vesícula, eu entrei no hospital dia 28 de fevereiro de 2017. Os meninos já estavam aqui de Florianópolis, né? Em 2017. Quando eu entrei no hospital, passei 2 dias internado no hospital, sem que os médicos soubessem qual era o problema. Suspeitavam de tudo. Eu estava numa crise de vesícula com tanta dor que o pastor Kelmer, Sandra, Lucila,
O pastor Ricardo estava lá apoiando, orando, o pastor Heleno. E eu ficava na maca, gemendo de dor, e tinha hora que eu descia da maca, ficava no chão do hospital para tentar uma posição para a dor não ser tão intensa. E o médico me dava morfina, e eu meio que dopado, droga, eu falava para a Kelman, faça alguma coisa, dê algum jeito, não está passando, não está resolvendo. E mais remédio, e a crise não passava. E a igreja orando, e os irmãos orando. E parecia que nada estava acontecendo. Até o dia em que eu creio que o Senhor preparou o médico certo, que não estava no plantão, que não estava nem atuando naquele hospital São Lucas naquele dia. Ele foi apenas visitar um outro paciente. E quando ele passa pelo corredor, fica sabendo do meu caso, que já estava 2 dias sem saber o problema, o que era que eu tinha. Uns diziam, manda para casa, o outro falava, não, tem que descobrir. E aquela guerra, ele simplesmente, e Sandra e Lucila, os irmãos oraram à noite, e disse, Deus, queremos uma resposta. Foram bem incisivos na oração. E esse médico, doutor Fabrício, ele entra, conversa comigo, faz um toque aqui no meu abdômen, cardiologista, então ele não era nem da área dele. Então ele vai lá e ele faz uns toques e começa a fazer algumas perguntas. Eu já estava cansado de responder para os médicos. Toda hora chegavam e perguntavam uma coisa. Eu já queria assim gravar e já soltar a gravação, porque eu não conseguia falar, e toda hora tem que estar falando, dói aqui, dói assim, dói, mas depois nada, né? E ele chegou, olhou, aí disse bem assim, isso aí é vesícula. E eu falei, mas doutor, já fizeram um ultrassom, de fato tem pedra na vesícula, mas já descartaram essa possibilidade. Ele falou, não, vamos fazer, foi uma tomografia. E ele pediu a tomografia foi feita. Quando sai o laudo, ele diz, é infecção na vesícula, e você vai ter que se submeter a uma cirurgia rápida. E a partir daquele ponto, ele assumiu o meu caso. E foi impressionante como Deus foi guiando para o médico certo, para o cirurgião certo, para o anestesista certo, e tudo foi convergindo até que na sexta-feira se deu a cirurgia. Foi uma bênção. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o milagre pode vir pela cura do próprio poder de Deus, ou também Deus guiando você para o médico certo, para que o procedimento seja o melhor, para que você não tenha dano. A questão é você permanecer olhando para quem? Para Jesus. Senhor, eu creio no milagre, eu creio na cura, ela vai se manifestar de alguma forma. Mas às vezes a pessoa fala, esse médico não dá jeito, fulano de tal não dá jeito, eu já orei, parece que não tem jeito. É o que o diabo, é o quadro que o diabo quer que você enxergue. Mas se você continuar olhando para Ele, falando, Senhor, guia, me dirige, porque vai dar certo, eu vou crer no teu milagre, na cura, porque o certo é que Deus tem uma bênção preparada para a minha vida. Diga, Deus tem uma bênção para mim. Diga, e as suas bênçãos são transbordantes. Eu quero orar por você agora, sentado. Eu quero que fique em pé somente pessoas que precisam de oração por problemas de saúde. Fique em pé. Os demais, feche os olhos. Se você não precisa, você fica sentado com os olhos fechados. Mas se você precisa de oração por saúde, fique em pé. Escute esse testemunho. Eu estive no Rio com a pastora Sandra no dia 16, no período de 16 a 23 de novembro. Fizemos lá uma conferência de fé e milagres, e coisas aconteceram naqueles dias lá. E um determinado dia, eu estava orando por cura, respeitando esse tempo de distanciamento. A gente então não faz o apelo, não faz a fila na frente, senão o cara vem com a cura de um e volta um negócio de outro, né? E aí, lá estava
as pessoas e eu comecei a ministrar, a declarar cura na igreja. Fui embora. Aí retornei no Rio, dia 10 de novembro. No domingo, dia 12, que faz 15 dias hoje, estava pregando na igreja do pastor Valque. Antes do culto, um rapaz me procura e diz assim: pastor, o senhor lembra que naquele culto que o senhor começou a declarar cura na igreja, para a igreja? O senhor disse bem assim: você que está com um problema no ombro, receba a sua cura agora. Eu falei: não lembro. Ele disse: pois bem, o senhor falou isso. E eu estava caminhando no banco de trás da igreja, o rapaz me dizendo, eu estava caminhando na igreja com uma dor no meu ombro desde o mês de março. Eu não conseguia levantar o meu ombro. E quando o senhor começou a orar, era como se o senhor soubesse do meu problema. O senhor estendeu sua mão e disse bem assim: você que estava no ombro, seja curado. Naquela hora, e eu caminhando, levantei o ombro, falei bem assim: amém. Eu comecei a levantar. E desde aquele dia eu não tive mais nada no meu ombro. Falei: meu Deus, eu não lembro de nada. A questão é, ele conectou a fé dele quando a palavra foi liberada. E eu quero que você faça isso hoje. Que você conecte a sua fé.